Nossa bolsa de valores foi uma verdadeira montanha-russa na semana passada. A gente conseguiu atingir os tão sonhados 100 mil pontos logo antes dela despencar 6% no fim da semana, terminando a sexta-feira do dia 22 em 93.700 pontos. E eu imagino que você saiba que isso aconteceu por causa da quebra de expectativa que a reforma da Previdência para os militares teve na população e também aí por causa da prisão do nosso queridíssimo ex-presidente Michel Temer, junto com o ministro de Minas e Energia Moreira Franco, que no caso os dois aí já foram dados habeas corpus. Mas num primeiro momento, a prisão do Temer aí pareceu uma notícia positiva. Afinal, a justiça está sendo cumprida e nós, povo brasileiro, nos sentimos como se o nosso sonho de que o Brasil um dia se torne um país livre de corrupção esteja cada vez mais sólido. Isso, logicamente, até chegar alguma alma santa aí do Legislativo e mandar soltar os dois. Agora, como nós sabemos, o mercado não encarou a notícia da prisão do Temer com tanta positividade. E se você tem dinheiro investido na bolsa, provavelmente você também não gostou do que aconteceu com ele. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente por que o mercado levou tão mal essas últimas notícias e também como você pode usar essas microcrises a seu favor e potencializar a rentabilidade da sua carteira no longo prazo. Então já deixa o like e fica até o final, porque a cerejinha do bolo tá por último. Pois é, a reforma da Previdência dos militares estava sendo muito aguardada pelo mercado, porque de todo o rombo da Previdência, que hoje já está em 300 bilhões de reais, só a parte referente aos militares é responsável por 40 desses bilhões. Então, o que fosse proposto na reforma da Previdência para os militares inevitavelmente teria um impacto muito grande aí no rombo da Previdência como um todo. Acontece que nessa nova reforma, além de serem propostos o aumento do tempo de serviço e o aumento da contribuição percentual do salário dos militares, a reforma também aborda a reestruturação da carreira dos militares, o que inclui uma série de benefícios que os militares não tinham. Então, o discurso bonito e pomposo é que as alterações da Previdência para os militares vão gerar uma economia de 97 bilhões em 10 anos. Mas aí o dinheiro a ser gasto na reestruturação da carreira e os benefícios vai custar 86 bilhões. Então, na prática, irmão, a economia real proveniente dessa nova reforma vai então equivaler no máximo 11 bilhões de reais em 10 anos. Por isso que o mercado ficou tão pessimista com a entrega dessa nova reforma. E no dia seguinte veio aí a notícia maravilhosa de que o nosso ex-presidente Michel Temer foi preso na Operação Lava Jato. A parada é que outro mano, o ministro de Minas e Energia aí, o Moreira Franco, aliado político do Temer pelo MDB, também foi preso na mesma operação. Só que esse Moreira Franco é sogro do Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados. Então, o mercado encarou essa prisão do Moreira Franco como um possível ataque indireto ao Rodrigo Maia, que, caso você não saiba, é quem decide quais projetos que vão ser pautados para votação. E como um contra-ataque a essa suposta retaliação a Maia, os parlamentares poderiam priorizar a tramitação de um projeto que fosse contra o judiciário, no caso, indo contra aí o abuso de autoridade, ao invés de priorizar a reforma da Previdência. E como se não bastasse isso, Maia chegou para o Paulo Guedes e falou que não ia contribuir com a articulação política para essa reforma. Aí que a bolsa despencou de vez. Mas agora a parada fica maneira, então já deixa o like aqui embaixo e ativa as notificações. Mano, você sabe que as notificações estão sendo desativadas pelo YouTube quando a sua própria mãe não tem as notificações ativadas. E qualquer um sabe que é lei universal que mães terão notificações ativadas do canal do YouTube de seus filhos. Então, confere se o YouTube não tirou a sua aí. Eu espero. Enquanto a bolsa caiu aí seus 6%, o dólar disparou 5% no mesmo período. Isso aconteceu por causa de investidores buscando fuga dos riscos iminentes da bolsa brasileira e investimentos que tivessem a proteção e a solidez do dólar. É exatamente isso que acontece em crises nacionais e microcrises como essa. Tem um fluxo muito grande de reais saindo para comprar dólar, então o real se desvaloriza e o dólar se valoriza. E o Brasil ainda é um país emergente, e países emergentes, historicamente, têm altas volatilidades em suas bolsas. Justamente porque
a nossa economia não é madura o suficiente se comparado aos países desenvolvidos. Por isso ela está cheia de incertezas e acaba sendo sensível a acontecimentos tanto internos quanto externos. E exatamente por isso que as bolsas brasileira e americana acabam sendo antagônicas entre si. O investimento no exterior feito em dólar ajuda a proteger a sua carteira da imprevisibilidade da economia de um país emergente como o nosso. Porque em épocas de crises locais, quando você olha lá para os seus investimentos em renda variável e fala, agora o dólar se valoriza e mesmo em crises internacionais, a cotação das empresas americanas negociadas nas bolsas dos Estados Unidos tem menos volatilidade do que as nossas. Quer ver? Então se liga, ó. Se a gente comparar o Ibovespa, que mede a performance da nossa bolsa, com o S&P 500, que a grosso modo também mede a performance das bolsas dos Estados Unidos, no longo prazo as duas crescem concomitantemente, mas no curto prazo, enquanto uma se valoriza, a outra se desvaloriza. Além disso, investidores que têm parte da sua carteira alocada em ativos estrangeiros, no longo prazo, têm uma rentabilidade maior do que os investidores que têm somente ativos concentrados no Brasil. Essa aqui é uma comparação entre uma carteira que segue o Ibovespa, outra que segue o S&P 500 e outra que tem metade seguindo o Ibovespa e outra metade seguindo o S&P 500. Você pode ver aí que das três carteiras, a que mais se valorizou foi exatamente a que tem metade no Brasil e metade nos Estados Unidos. Por isso, todo investidor que visa mitigar os riscos da imprevisibilidade da economia de um país emergente deveria ter investimentos em dólar. Porque assim, como a gente viu, não só ele estaria protegendo a sua carteira em caso de crise, como também estaria aumentando a rentabilidade da sua carteira no longo prazo. Beleza, mas aí vamos direto pro ponto agora. Como é que a gente investe em ativos dolarizados? Existem três formas. A primeira delas, e mais simples na minha opinião, é através de ETFs. ETFs são fundos que reproduzem o desempenho de índices específicos, como por exemplo o Ibovespa, como o S&P 500 ou às vezes até de algum setor, como o de commodities e por aí vai. Então, investir em um ETF é como você investir em uma cesta com vários ativos ao mesmo tempo. Ou seja, investindo em um desses fundos, você já diversificou a sua carteira. Existem dois ETFs aqui no Brasil que replicam uma carteira em dólar e também sofrem com as oscilações cambiais. Esses são o IVVB11 e o SPXI11. Esses dois têm uma diferença entre si, mas, a grosso modo, ambos replicam o S&P 500. Agora, na minha opinião, duas desvantagens de comprar ETFs é que, como qualquer fundo, primeiro, você tem que pagar a taxa de administração. E, segundo, você não tem escolha das empresas que compõem esse ETF. Então, inevitavelmente, vão ter algumas empresas nesses fundos que você não ia querer se tornar sócio. E por esses fundos terem tantas empresas compondo a sua cesta de ativos, chega um ponto onde a diversificação e a segurança proveniente com ela acaba dando lugar à pulverização da sua rentabilidade, justamente por você não estar tendo escolha em quais ativos você sabe que vão ter a melhor rentabilidade para você no longo prazo. A segunda forma de dolarizar sua carteira é através de BDRs. Como ETFs, BDRs também são uma forma de você investir em empresas estrangeiras através da nossa própria bolsa de valores. Esses ativos na nossa bolsa normalmente têm código 34 no final para lote padrão e 34F para negociação em mercado fracionário. Então, por exemplo, se você quer investir em Apple, o BDR dela na nossa bolsa vai ser AAPL34, Google vai ser GOOG34, Facebook vai ser FBOK34. Por aí vai. Novamente, como ETFs, com BDRs, apesar de você ficar sujeito às oscilações cambiais do dólar, você compra e vende esses BDRs tudo em reais. Só tem alguns problemas que eu particularmente vejo com BDRs. Primeiro, eles têm liquidez baixa, o que quer dizer que em qualquer dado momento tem poucas pessoas com ordens de compra e ordem de venda. Isso pode te prejudicar no sentido que o spread entre quem está comprando e quem está vendendo vai ser alto, o que pode acabar dificultando com que você venda o seu ativo num preço que você acha justo. Segundo, BDRs não são ações diretas de uma empresa. Eles têm um lastro num determinado número de papéis que eles representam. Por exemplo, cada ação de Apple lá nos Estados Unidos equivale a 10 BDRs aqui no Brasil. Então você precisa comprar 10 BDRs para ter o equivalente a uma ação de Apple lá fora. Terceiro, o agente originador do BDR, que normalmente são bancos estrangeiros, ficam aí em média com uma comissão de 5% sobre os dividendos
dividendos que são pagos pelas empresas. E quarto, tem poucos BDRs para serem negociados aqui no Brasil. São 130 só, se não me engano, o que é ínfimo se comparado aos 8.000 ativos disponíveis para negociação no mercado americano. Dito isso, tem uma forma de você contornar todas essas desvantagens através do investimento direto em ações estrangeiras. Para isso, você precisa abrir conta em uma corretora estrangeira. E é muito tranquilo, é exatamente a mesma coisa que você abrir conta em alguma corretora aqui no Brasil, porque inclusive essas corretoras que aceitam investidores internacionais te dão a possibilidade de você preencher toda a parte de cadastro em português até o uso rotineiro da corretora em português. Então, no final das contas, é basicamente como se você estivesse usando uma corretora brasileira que te desse a possibilidade de comprar ativos lá fora. Bom, beleza, mas qual corretora eu vou abrir conta? Então, da mesma forma que acontece aqui no Brasil, lá fora, diferentes corretoras são melhores para diferentes propósitos. Então, depende mais do que você pretende fazer como investidor do que a corretora em si. E tem um e-book da Suno chamado Investindo no Exterior, que eles te dão algumas opções de corretoras lá para você pesquisar e ver qual que se enquadra melhor no que você quer. O e-book é gratuito, tô deixando o link para ele aqui na descrição. E lá também no e-book eles falam tudo que você precisa saber para enviar dinheiro lá para fora pagando as menores taxas, tudo sobre questão tributária, uma vez que você enviou dinheiro para lá, como é que funciona, tudo mastigado para você já sair daqui enviando dinheiro e fazer umas comprinhas na gringa. E pode ficar tranquilo, o processo de abertura de conta é mole. No meu caso, eu abri conta na Drive Wealth. Levou 2 dias só para abrir, foi muito tranquilo. Recomendo demais a leitura do e-book, como eu falei, o link tá aqui na descrição e é gratuito. Já mencionei a Suno direto ou indiretamente várias vezes aqui no canal, mesmo não recebeu nada, porque pra mim material de qualidade é simplesmente egoísmo a gente não compartilhar. Dito isso, eu vou ser transparente aqui nesse canal, porque em primeiro lugar o meu maior objetivo aqui com Jovens de Negócios é ajudar pessoas, não me aproveitar delas. Afinal, a única forma sustentável de crescer no longo prazo é agregando valor à vida dos outros. Caso contrário, qualquer canal tá fadado a acabar. Então, olha que doideira. Semana passada, eu enviei um vídeo daqui do canal pro Thiago Reis pelo direct do Instagram. E eu nunca em 1 milhão de anos poderia imaginar que o cara ia ver. Mas ele viu, ele curtiu, a gente trocou zap zap e agora eu estou muito feliz em dizer que demos início aí a uma parceria que esperamos ser muito próspera no longo prazo. Então, nesse caso, para cada pessoa aí que fizer o download do book eu tô ganhando um pouquinho, mas como eu disse, eu jamais recomendaria qualquer material que eu não soubesse que é de qualidade, que eu não tivesse lido e que principalmente eu tivesse certeza que vai te ajudar. Então, mano, pode ficar tranquilo, aqui nesse canal, quando eu estiver recebendo eu vou falar, quando eu não estiver recebendo eu vou falar também. Vou continuar produzindo conteúdo normalmente aqui no canal e nunca vou omitir qualquer tipo de informação só para te convencer a comprar alguma coisa que você pode encontrar tranquilamente em qualquer vídeo recomendado aqui embaixo. E em relação a patrocínios e parcerias, como é esse o caso, eu somente vou me associar a empresas que eu gosto, que eu uso e que eu sinceramente acredito que vão ser de benefício para você também. Então vai aqui embaixo, faz o download do e-book, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado. Sem mais, eu fico por aqui. Meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios.